Quantas oportunidades na sua vida você deixou passar por medo de se expor, de expor o seu trabalho, de se mostrar para o mundo? De talvez duvidar da sua capacidade ou até mesmo de dificuldade de lidar com a dúvida em si, de se perguntar: será que isso vai dar certo? Será que esse é o caminho certo? Será que eu estou acertando de primeira? Será que as pessoas vão gostar do que eu estou fazendo? A gente precisa começar a inserir na nossa vida a reflexão dos motivos interiores que nos levam a ter medo de se expor, a ter medo do julgamento do outro e até ter medo do nosso próprio julgamento. Porque esse processo pode estar travando o seu crescimento profissional e o florescer da sua vida financeira. Vamos conversar sobre isso? Talvez você ache que lidar com dinheiro é apenas uma questão lógica e racional, de compreender planilhas, números e investimentos. Mas, na verdade, nós somos seres sociais e emocionais, e o nosso dinheiro impacta diretamente as nossas emoções e também é regido por elas. Eu sou Sara Matos, sou psicóloga clínica e esse é o podcast O Dinheiro no Divã. Aqui a gente conversa sobre dinheiro, mas não no olhar racional, lógico de planilhas ou números, e sim tentando entender como a nossa vida interior impacta a nossa relação com o nosso dinheiro e como a nossa saúde financeira também impacta a nossa saúde mental. Eu não sei se alguém já te falou isso, mas julgar faz parte da experiência humana. Se alguém vê você travado nos seus projetos e fala para você algo como: para de se julgar, para de achar o que o outro vai achar sobre você, vai lá e faz o teu trabalho, dane-se o que o outro vai pensar sobre você. Por mais que essa pessoa tenha uma boa intenção, ela talvez não entenda esse processo de julgar que acontece com você. Porque ele é um processo natural, ele é um presente da vida, da natureza para nós seres humanos que ajuda o nosso processo de sobrevivência, porque ele nos ajuda a compreender e a navegar pela vida e escolher caminhos que são mais favoráveis para a gente. Mas o que na verdade tem acontecido é que esse processo de julgamento ele tem sido meio que vilanizado, ou seja, ele tem se tornado o grande vilão que precisa ser eliminado a todo momento, ao invés da gente compreender o que realmente está acontecendo conosco. O Jung, ele foi um teórico da psicologia e ele compreendeu que a nossa consciência, ela tem algumas funções que foram desenvolvidas ao longo do tempo em que nossa espécie também foi se desenvolvendo. E uma das funções da consciência é, pasme, julgar. E aqui julgar não é sobre apontar o dedo na cara do outro para criticar o que ele faz. O processo da consciência de julgamento, ele tem uma relação maior com a consciência que interage com o ambiente, que tem experiências, que recebe informações pelos 5 sentidos, olfato, audição, visão, tato, classificar essas informações que chegam pelos sentidos, o que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo, o que eu estou sentindo. E depois que ela classifica, ela cria um padrão em cima dessas informações e a partir de cada padrão que ela vai criando, ela também cria uma regra de qual é a melhor forma de se viver e se navegar pela vida. Não tem nada de errado nisso. Nós temos, pela nossa consciência e pelas experiências, pela nossa interação com o ambiente, seja ele o ambiente profissional, seja ele o ambiente familiar, seja ele o ambiente da rua, social, enfim. Informações que a nossa consciência vai separando, olha, isso é azul, isso é verde, isso é rosa, e depois ela vai criando uma regra, olha, toda vez que eu levanto a mão esquerda é porque é azul. E a partir dessas regras ela vai criando formas de convivência mais favorável diante da vida. São apenas regras que vêm a partir da experiência, não são verdades absolutas.
E é a partir dessa experiência da consciência que individualmente, subjetivamente, nós vamos criando o que é belo, o que é feio, o que é certo e o que é errado, o que é alto, o que é baixo. E a gente vai criando perspectivas interiores que nos guiam diante da vida. Não tem nada de errado nisso, isso é natural, isso vai acontecer. Mas acontece que esse processo desse julgar tem sido vilanizado e a gente está tentando eliminar algo que foi preparado e entregue como um presente da natureza para nós, para que a gente aprenda a sobreviver, a lidar da melhor forma com as nossas relações, e não é necessariamente algo que está quebrando a nossa vida. Julgar é apenas o ato de separar informações, classificar, ponderar informações que chegam através dos 5 sentidos. Apenas isso. Isso é mais alto, isso é mais baixo, isso é direito, isso é esquerda, isso é belo, isso é feio, isso é correto moralmente, isso é errado moralmente, segundo as informações da própria consciência. Não é um processo de julgar quando eu começo a dizer que eu quero que as coisas saiam do jeito que eu quero. E é aqui que o julgamento, que é um processo natural que precisa ser amadurecido dentro de nós, acaba virando um perfeccionismo. A gente vai para a vida com esse julgamento tantas vezes tão rígido dentro de nós, que a gente transforma a nossa capacidade de ponderar as situações, ponderar as informações, o quanto que aquilo que eu quero fazer é favorável para a minha vida ou não, é bom para mim ou não, é belo para mim ou não, como se fossem verdades absolutas. E a gente simplesmente enrijece um processo. E é aqui que começa o perfeccionismo. A necessidade, a obrigatoriedade que tudo que a gente faz saia perfeito. Ou melhor dizendo, que saia correto de primeira vez, que saia sem nenhum tipo de erro, nenhum tipo de falha, nenhum tipo de fracasso. E talvez você olhe para dentro de você e você se pergunte: mas eu sei que a perfeição não existe. Eu sei que a perfeição ela é inatingível. E ainda assim, diante dos meus projetos, diante do meu trabalho, diante da minha vida financeira, eu paraliso de uma forma que parece que eu não consigo me mexer e eu não sei o que está acontecendo. É que perfeccionismo, ele não diz apenas sobre uma busca pela perfeição. Ele fala sobre esse processo de autocrítica que nós temos de julgar o tempo todo as informações que nos chegam como absolutamente corretas ou absolutamente erradas. Ele fala, na verdade, sobre a nossa necessidade de acertar de primeira, sem erro, sem falha. Fala sobre a nossa necessidade de fazer algo que agrade a grande maioria das pessoas, que dificulta nós recebermos o processo de julgamento de uma outra pessoa a partir das experiências e da visão de mundo que ela tem, que a consciência dela desenvolveu. Esse processo de perfeccionismo que nós estamos vivendo hoje, ele fala menos sobre o nosso processo natural de julgamento, de ponderação entre as informações que chegam na hora de a gente escolher o que é favorável para a gente e o que não é favorável para a gente, e fala mais sobre a dificuldade que nós temos de aceitar que a gente não vai acertar de primeira, que nem todo mundo vai se agradar do que a gente está vivendo, do que a gente está oferecendo, que a gente vai colocar coisas no mundo que as pessoas podem torcer um pouquinho o nariz. Uma parte vai torcer e uma outra parte vai dizer assim, gente, tá aqui, isso aqui fez muito sentido, gostei do que você está fazendo, gostei do seu trabalho, vamos lá, vamos ser parceiros na vida. E quando a gente fala de dinheiro, esse processo de perfeccionismo e de julgamento acaba tendo uma influência que dificulta você de ter uma vida financeira que realmente te ajude a florescer. É muito comum eu receber em atendimento pessoas que
não tem medo de se expor quando vão para uma balada, que não tem medo de se expor quando vão fazer um novo jogo, entrar num novo esporte. Mas tem muito medo de se expor quando o assunto é trabalho. Quando, por exemplo, existe uma oportunidade na empresa ou uma seleção interna para um cargo maior e essa pessoa olha para essa seleção interna, por exemplo, e começa a pensar: gente, mas será que eu vou acertar? Será que eu tenho capacidade de ocupar aquele cargo? Mas será que eu já estou completamente pronta para ocupar aquele lugar? Será que as pessoas vão gostar de mim? Será que as pessoas vão achar que eu tenho condições de estar ali? E esse processo de julgamento crítico feroz, de desejar que tudo que a gente faça agrade ao outro, se tudo que a gente faça seja percebido pelo outro como bom, como correto, ou uma nossa necessidade interna que a gente acerte de primeira, talvez não precise acertar de primeira, mas se não acertar de segunda e terceira, você já desiste por completo. Esse processo ele tem travado muitos de nós de alcançar espaços diferentes, lidar de formas diferentes com a nossa vida financeira e até tem feito com que a gente abra mão de oportunidades que, mesmo não sendo, abre aspas, certas ou abre aspas, corretas, ajustadas, ou você ter 100% da capacidade já desenvolvida para ocupar aquele lugar, para fazer aquilo, faz com que você dê um passo para trás e se pergunte: opa, mas será mesmo que eu tenho condições? Será mesmo que se eu expor, se eu passar por aquela seleção, se eu mostrar esse produto, se eu der esse passo, será mesmo que eu estou completamente pronta para fazer isso? Esse processo interno desse julgar que é natural da consciência, que precisa ser amadurecido, que precisa ser julgado e você ser usado com parcimônia, com reflexão, com usar realmente a ponderação para isso, ele tem entrado em um espaço de fazer com que você, inclusive sobre o seu dinheiro, saiba qual é a resposta correta que você precisa realizar ali naquele momento, porque você não pode errar, e enrijece, porque você só vai fazer coisas quando você sabe que você está vencendo, quando você sabe que você está acertando totalmente, quando existe uma certeza absoluta que essa exposição, esse dar um passo em direção a novas oportunidades, você tem 100% de certeza que vai dar certo. Não pode ter dúvida, não pode olhar para dentro e dizer assim: se eu tiver qualquer dúvida se isso vai dar errado, eu não vou fazer. E parece até que à medida que a gente vai envelhecendo, existe uma voz dentro da gente que nos obriga, parece até que fica cutucando a gente o tempo todo, de que toda movimentação, toda vez que a gente vai dar um passo diferente em busca de novas oportunidades financeiras, em busca de novos espaços de carreira, cada vez que eu vou dar um passo desse mais velha, eu tenho uma obrigatoriedade que esse passo seja 100% correto, ou mais perto disso. Afinal de contas, a vida está passando e eu não tenho mais tempo a perder. Mas quando essa informação chega até você desse jeito, é quando você vai ampliar o seu medo de se expor. Porque, na verdade, o seu medo não é necessariamente de se expor. É de estar perdendo tempo com uma coisa que você não sabe se vai dar certo. É de olhar e dizer assim: será que eu vou agradar todo mundo? Será que todo mundo vai aceitar? Será que eu vou ter o máximo de unanimidade possível, mesmo de uma forma racional, sabendo que isso não é possível de se alcançar? A nossa consciência, à medida que a gente vai envelhecendo, parece nos obrigar, pela quantidade de informações que a gente tem, pela quantidade de vida que a gente já viveu ou pelo menor tempo de vida que a gente vai viver a partir de agora, a gente tem a obrigatoriedade de acertar cada vez mais. Não pode ter erro, não pode ter falha, não pode ter fracasso.
Eu vou dar um exemplo pessoal que me aconteceu há alguns anos atrás, para você entender como o medo de se expor, a dúvida, a dificuldade de lidar com essa ponderação e esse julgamento acabam bloqueando você de ter uma vida financeira que seja mais favorável para você. Há 3 anos atrás, eu fiz o meu primeiro investimento em bolsa. Eu tinha uma reserva financeira porque eu aprendi no meu processo de recuperar a minha autoconfiança interior, recuperar a minha autoestima. Eu aprendi a lidar com o meu dinheiro e aprendi a poupar, a criar uma reserva de emergência. Mas há 3 anos atrás, eu decidi me expor a uma nova oportunidade de vida, que era diversificar os meus investimentos. E investir, por exemplo, é um tema muito atual. Se você vai atrás de cursos sobre investimento, você vai ver os mais diversos, desde aqueles que te ajudam a investir de uma forma super simplificada, de você colocar dinheiro no CDB, de você aplicar o seu dinheiro em tesouro direto, que é mais seguro, muito menos arriscado, até formas mais complexas e mais arriscadas de você investir o seu dinheiro, como colocar em Bitcoin, colocar em ações da Bolsa de Valores. Mas para mim foi tão intenso esse movimento, e eu me lembro que durante meses eu me arrastava. Será que eu estou fazendo o correto? Será que é realmente isso que eu tenho que fazer? Mas gente, meu dinheiro vai ficar preso, eu não vou poder, se acontecer alguma coisa comigo, eu não vou poder acessar esse dinheiro mais fácil. Não, eu acho que é melhor eu deixar tudo aqui no CDB, tudo facinho para eu pegar, porque assim o meu risco é menor, o meu rendimento é muito menor, mas eu também não estou correndo tanto risco. O medo que eu tinha de me expor a essa nova experiência, porque a minha consciência não tinha repertório sobre isso. Eu vim de uma família, de uma economia na minha infância, que não tinha o hábito de conversar sobre poupar dinheiro, que não tinha o hábito de conversar sobre investir no futuro. E eu cheguei na vida adulta e me perguntei: quem vai cuidar de mim na minha velhice? Precisa ser eu. E eu preciso começar a olhar para isso agora, enquanto eu tenho 40 e poucos anos. Na verdade, eu, abre aspas, já estou até velha para fazer isso. Eu já deveria ter feito isso desde os meus 20 anos de idade. Mas há 20 anos atrás, 25 anos atrás, quem falava sobre investimento desde jovem? Eu acho que pouca gente. Talvez o Cerbasi falasse, enfim. Mas quando eu comecei a pensar em me expor a minha vida financeira, o meu dinheiro, que eu trabalhava todos os dias, o meu suorzinho ali, dentro da Bolsa de Valores, sabendo que é um investimento de longo prazo, que eu não vou ter, muitas vezes, um rendimento de um mês para o outro. Pelo contrário, se eu olhar no curtíssimo prazo, com menos de um ano, muito provavelmente não faria sentido. Eu travei. Eu travei durante meses. Eu ficava, agora eu vou, ai, não vou não. Agora eu vou, ai, não vou não. E no momento em que eu realizei a primeira investida, me expus a esse tipo de investimentos, eu perdi o meu sono durante vários dias, de tão nervosa que eu fiquei. E perguntas passavam pela minha cabeça como: mas será que as pessoas vão achar que eu fiz correto? Mas será que estava correto mesmo eu investir na ação XPTO e não na ação ABC? Onde que é o investimento mais seguro? Como que eu faço para ter certeza que eu estou acertando? Que eu estou acertando inclusive de primeira. Por mais que eu tenha um raciocínio lógico, que é diferente de consciência. Raciocínio lógico é a nossa capacidade de pensar numa linha de raciocínio. No raciocínio lógico, eu sabia que o meu primeiro investimento não seria o melhor de todos, que eu precisaria continuar investindo, acompanhando o mercado, acompanhando as flutuações de mercado, as flutuações da bolsa, para ir aprendendo o meu estilo de investir, o jeito que eu faço e etc. Mas naquele momento, eu tinha 42 anos, 41, 42. E eu olhei para aquilo e pensei de uma forma inconsciente, porque a minha consciência, a estrutura dentro de mim que me ajuda a tomar as decisões, que às vezes pega uma linha de raciocínio e segue ela, mas às vezes não, olhava e dizia assim:
Como eu vou saber que isso aqui está correto, gente? Como eu vou saber se esse investimento, se essa exposição que eu estou fazendo do meu dinheiro é realmente a melhor exposição que eu poderia viver? É simples. Hoje eu sei que eu não tenho essa resposta. Inclusive, as ações que eu comprei na época, eu comprei, sei lá, R$ 100 de ação numa empresa A, B e C. Hoje esses R$ 100 estão valendo 50 e eu tô assim, que saco, eu não acredito que eu fiz isso. Porque as ações dessa empresa, no curto prazo, elas iriam realmente reduzir para que no longo prazo elas pegassem tração de novo e voltassem a operar no positivo. Isso gera uma angústia, isso gera muito medo. É isso que trava o seu processo. E eu dei esse exemplo do investimento, mas você pode levar esse mesmo exemplo para a sua vida como um todo. Em que partes da minha vida eu preciso fazer diferente, eu preciso de novos recursos, de novas atitudes, eu preciso me arriscar um pouco mais, talvez buscar novas oportunidades de emprego fora da empresa onde eu estou ou até mesmo dentro da empresa onde eu estou. Fazer atividades diferentes, falar para o meu chefe que eu quero diversificar a minha função, fazer coisas diferentes. Ou será que eu preciso me expor a um novo tipo de investimento? Ou será que eu preciso me expor a uma nova profissão? Eu estou numa profissão X e eu quero ir para uma profissão G. Como eu faço para isso? Como eu faço para ter certeza se essa profissão número 2 é a profissão certa para mim? Pergunta para você. Como é que você consegue, por exemplo, olhar para dentro de você, reconhecer essas dúvidas, muitas vezes perguntas sem resposta? Será que vai dar certo? Será que não vai? Será que as pessoas vão gostar? Será que elas não vão gostar? E começar a ponderar isso a partir das suas experiências vividas, não a partir das experiências passadas apenas. Começar a guiar aquilo dentro de você que organiza a sua vida para passar pelas experiências, refletir sobre elas e ir colocando um passinho depois do outro para experimentar a vida de um jeito diferente. Aquilo que nos passou, o passado, ele nos constitui de muitas formas. Mas muitas vezes o que é bom no passado não nos dá um futuro diferente. E é preciso que a gente se exponha a algumas situações. Se você pudesse lidar com o erro, com a falha, com a dúvida como parte do processo, se você começasse a entender que não vai existir resposta absoluta, não vai existir resposta certa antes de você colocar o pé na água e se expor, o que será que você estaria fazendo? Que escolhas financeiras você estaria tendo diferentes agora? Será que você mudaria de emprego? Será que você mudaria de cidade? Será que você começaria a investir? Será que você começaria a controlar melhor os seus gastos em cartão de crédito? Será que você procuraria um profissional para te orientar dentro desse caminho? É por isso que é importante a gente também refletir sobre aspectos interiores que nos impedem de viver a vida que a gente tem desejo, de olhar a nossa vida financeira de um jeito diferente. Se esse episódio fez sentido para você, se você sabe que ele pode contribuir com a jornada financeira de uma outra pessoa, encaminhe esse episódio para ela, traz ela aqui para ela conversar com a gente, para refletir um pouquinho sobre esse medo de se expor, sobre esse medo de ser julgado e, na verdade, sobre a dificuldade que ela tem, porque é algo que quase todo mundo tem, de lidar com as ponderações da vida, de abrir mão da certeza absoluta de tudo, de abrir mão de acertar de primeira, para que a gente possa encontrar caminhos diferentes, soluções diferentes para a nossa vida financeira. E se você quiser me contar aqui embaixo nos comentários que tipo de situação hoje você tem medo de viver, você tem medo de se expor, de se jogar em oportunidades, por medo do julgamento, da exposição, conta aqui para baixo. Então conta aqui nos comentários, quem sabe eu possa te ajudar de alguma forma. E se for necessário, procure um profissional de saúde mental para te acompanhar nesse processo. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.